Boa noite, pessoal, boa noite aí, galera. Quero aqui, primeiramente, me desculpar aí. Hoje aqui é a primeira live, né? Primeira live que nós estamos fazendo aqui no Atrios Produções, né? Se vocês verem aí o cenário é totalmente Atrios Produções. Estamos aí, nossa primeira live. E, né, para falarmos aí, eu vou estar aí conversando com o Fabiano, que vai estar aqui daqui a pouquinho, para conversarmos sobre algumas coisas, né? Sobre a juventude, sobre, né, a música, né? Alguns conteúdos, né, que vamos ter aí para vocês. E quero dizer para vocês que essa música, né, esse playback que está tocando aí, estava tocando aí ainda há pouco, coloca um pouco aí, Fabiano, para a gente ver, para a gente escutar, né, para a gente escutar aí um pouquinho desse playback aí, né. Dá para colocar, Fabiano? Ele vai colocar um pouquinho mais do playback. Esse playback, tá? Para quem, né, curte aí as minhas lives, para quem conhece as minhas músicas, é um playback da minha próxima música, né? Sem voz, mas é só um playback para vocês curtir um pouquinho aí. Manda aí, Fabiano. Manda aí o playback para a gente escutar um pouquinho. Porque nós estávamos ainda preparando tudo, então atrasou porque ainda tinha algumas coisas para resolver nessa questão de páginas sociais, entendeu? Então atrasou um pouco, mas estamos aqui, vamos continuar juntos aí, pelo menos aí uns 30 minutos aí, falando sobre o que eu já disse aqui, né, sobre a juventude, sobre cultura, né, sobre esporte. Esperamos falar de tudo isso, mas não sei, vai depender muito do tempo. Mas uma coisa é certa, vamos falar sobre música e juventude, porque é a área do Fabiano, né? E também estamos aqui no estúdio para falar sobre isso, né? O estúdio aqui é um estúdio musical, em que o Fabiano, ele trabalha muito bem, inclusive é ele que produz as minhas músicas, né? Faz aí uma produção maravilhosa, é uma pessoa aí que
tem aí um talento enorme para produzir músicas. E já fica a dica aqui, pessoal, você que quer aí, ó, ter algum trabalho para fazer, às vezes a pessoa, assim como eu, que escreve, né, e não tem como fazer uma música, quer dizer, estruturar uma música, produzir uma música. O Fabiano tá aí, ó. O Fabiano é uma pessoa que arrebenta mesmo nessa questão da música. Então já fica aí para vocês. Vamos rolar um clipe da minha primeira música, né, que ele produziu. Ele vai rolar aí um clipe para vocês curtirem um pouco. Depois ele vai estar vindo aqui. Ele vai... Não me fez bem, não me fez nada, muito menos me disse a verdade sobre ti. Aquele que chorou por mim, não chorou por mim, não chorou por nada, chorou pelas obras do nada. Que disse sim, não disse sim, nas águas geladas que corre do trono de Deus. Chorei lágrimas de dor, andei por caminhos de espinhos, clamei num vale escuro, Jesus me escutou. Andei por caminhos de espinhos, clamei no vale escuro, Jesus me escutou. Conheci um irmão que me faz bem, que chorou por mim, que me disse tudo, me tirou do vale escuro. Chorei lágrimas de dor, andei por caminhos de espinhos, no vale escuro, Jesus me escutou. Chorei lágrimas de dor, andei por caminhos de espinhos, clamei no vale escuro, Jesus me escutou. Tá bom? É isso aí, pessoal. Olha aí, essa aí foi a primeira música que o Fabiano produziu, minha, né? E nós temos aí várias músicas para ele produzir e com certeza, para mim pelo menos, está sendo muito bom, porque nós que escrevemos, que gostamos de música, às vezes nós não podemos fazer ela toda, produzir, mas quando tem alguém que possa fazer pra gente assim, é muito legal.
E aí já fica aí a dica, pessoal. Vamos aí procurar o Fabiano. O Fabiano é o cara. Valeu, pessoal? Então, é isso aí. E o Fabiano está aqui comigo, né, para a gente conversar um pouco sobre essa questão aí da juventude, né? Ele é um jovem, né? Ele é um jovem que vai estar se apresentando aqui, né? E vamos conversar um pouco sobre a situação do jovem hoje, né? Com a música, com a vida, famílias, né? E é isso aí. Então, Fabiano aqui conosco. Vamos lá, Fabiano. Vai falando aí, vai dizendo aí quem tu és. Bom, para quem não me conhece, né, Valdelli já me apresentou aí, já falou, né, sobre um pouco sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu faço. E assim, como nós conversamos, né, bastante, a gente já tem uma ideia bem alinhada assim com relação aos projetos, né? Então, assim, eu creio que hoje nós estamos aqui dando um pontapé inicial num projeto que é só o início, né? Vai ser muito legal quando a gente vê esse primeiro vídeo, né? Quando a gente vê esse vídeo lá na frente, a gente vê esse vídeo e fala, caramba, olha só como que a gente fazia, como que, né, a gente, né, errou aqui, acertou ali, deu certo e tal. Então, assim... E a causa do atraso, né? E a causa do atraso, assim, enfim, como a gente está aqui, a gente está aqui sozinho, só eu e o Valdelli no estúdio, mas é assim que começa, né? A gente tem que ter a vontade de fazer. E uma coisa assim que, né, eu já conversei com o Valdelli já conhece muito assim meu coração sobre isso, a respeito da música e o poder que a música tem na vida dos jovens, né? O poder que a música tem de influenciar e de mudar a vida de jovens, tanto na questão de quem ouve, né? A pessoa que está ali, ela ouve uma música, né? Aquele jovem que talvez está triste, está assim, já com tantas desilusões, e aí ele ouve uma música e aquela música tem poder assim de mudar, né, o dia da pessoa, o dia a dia daquela pessoa. Também como do lado de quem está aqui trabalhando na música, né? Como a música ela também serve de sustento para pessoas manterem suas casas, suas famílias. E muitos jovens, né, como eu, como tantos outros aí, conseguem viver da música, usufruir da música para poder ter o seu sustento. Hoje eu tenho, né, uma esposa, vou ter uma filha que vai nascer daqui a 2 meses, né? Então, graças a Deus que a música ela tem tido o poder de me manter minha família. Então, assim, eu fico muito contente e eu tenho, assim, o prazer de estar aqui para poder incentivar outras pessoas, né, a investirem no seu talento na música, né? O Valdelli que trabalha também com esporte, né? O que a gente estava conversando até agora no off ali, que o jovem ele é o futuro, né? Em todas as áreas, em todos os momentos ali da vida, né? da sociedade, né? Da família, o jovem é a parte assim essencial. Então, se tiver, quanto mais portas, né, quanto mais oportunidades o jovem tiver, seja na música, seja na arte, seja na cultura, seja na igreja, enfim, aonde o jovem puder, né, se apoiar, ser incentivado, isso é válido. E eu tô aqui para representar o lado, né, trazer um pouco da música, de como a música ela pode ser útil para quem quer viver, né, e quem quer trabalhar com esse ramo. Uma coisa muito interessante, como ele falou, a gente estava ali conversando sobre a juventude, né? Porque é a nossa praia, a igreja, né, queira ou não, é a nossa praia. Ele veio da igreja, o pai é pastor, eu vim também, tem anos, né, anos que eu venho trabalhando em função como igreja, vamos dizer assim, e a gente vê, eu assisti há anos como funciona a juventude na igreja. Ele também, ele é jovem, né? Sim. Ele é novo, eu não, mas ele é novo, entendeu? Tem aí uma galera jovem que anda com ele. Então, a gente estava conversando sobre essas questões. Eu acho que hoje, já que a gente estava conversando, até falei para ele assim, nós já estamos fazendo a live aqui porque nós estamos falando de um assunto muito legal, entendeu? Essa questão da igreja, né? A juventude na igreja. Sim. Tudo bem, nós aqui vamos trazer, eu acredito que outras vezes nós vamos fazer live aqui, nós vamos trazer vários temas aqui, tipo hoje, a gente de repente vai falar de
uma coisa aqui, outra ali, mas o importante é o que ele falou. O futuro é a juventude. E aí é onde eu me coloco. O futuro é a juventude. Nós temos, a igreja tem que se abrir mais para a juventude. Tudo bem, hoje nós temos aí, é o que eu falei com ele, às vezes, hoje a juventude, ela está entrando aos poucos na igreja, não quer dizer que as igrejas não têm juventude, mas está se trabalhando mais hoje com a juventude, mas ainda é pouco. A juventude precisa ser vista de uma forma maior, Sim. para que alcance as famílias. Não é alcançar as famílias para alcançar a juventude, é alcançar a juventude para que a juventude alcance as famílias. Sim. É um problema sério isso, porque as pessoas, líderes de igrejas, se preocupam muito com os pais e deixam um pouco de fora os filhos. Na realidade, tinha que ser o contrário, porque se você tem uma família em que o teu filho, você está numa igreja em que o teu filho, ele é bem amparado pela igreja, aqueles pais, eles vão estar sempre ali, porque sabem que é ali que sai a estrutura, principalmente a estrutura espiritual da vida do seu filho. Então, muitas coisas nós conversamos ali, e é lógico que não vai dar para colocar nenhum terço do que a gente conversou ali, porque uma coisa puxa a outra, a gente vai começar a conversar e não vai dar tempo. Mas eu pretendo aí, dentro até das minhas lives que eu faço aos domingos, falar mais sobre isso. A juventude precisa ser mais cuidada dentro das igrejas. A juventude precisa ser a base, né? A base é Cristo da igreja. Estou falando a base do trabalho, porque quando você trabalha uma juventude, você tem uma comunidade na mão, porque todos os pais, todos os parentes estão ligados à juventude, e a juventude crescendo, cresce toda uma família. Tem pastores que ainda não entendeu isso, e eu vou dizer aqui daqui a pouco, né? Vou pedir o Fabiano, da área dele, como que ele vê hoje a música. Lógico, depois eu volto para falar da juventude e família. Ele vai falar agora um pouco do que ele vive, né? O que acontece com a juventude na música. Isso é importante, entendeu? E aí eu pergunto ao Fabiano, diante do que você, aonde você trabalha, diante do que você vive, tantos jovens te procuram, sabe, é uma coisa assim muito legal, que às vezes eu vejo entrar tantos jovens aqui para ver música, isso e aquilo. A questão da música e o jovem na igreja, o que você acha que deve se mudar ou que deve se tirar e que deve se acrescentar? Duas coisas, não precisa ser muita, mas coisas que você acha que é principal na questão da música na igreja com os jovens. Então, passo a bola para você. Show de bola. Então, bom, eu que sou uma cria da igreja, né? A vida toda aí servindo na igreja, servindo, né, o ministério, né, como o pessoal diz, servindo no ministério, eu sempre, assim, enfrentei muitas dificuldades. Porque a gente sabe que dentro das igrejas existe aquela ideia de que porque o jovem é o problema. Quando a gente era adolescente até se chamava de aborrecente, né? O aborrecente, o jovem, essa galera só dá trabalho, esse povo só dá trabalho, entendeu? E na música não era muito diferente, porque quantas e quantas vezes eu ouvia, né? Esses moleques do louvor só toca e daqui a pouco vai todo mundo beber Coca-Cola. E quando esses moleques do louvor, que era para estar aqui sentado aqui na frente, não era para estar. Então, assim, muitas e muitas vezes eu via, né, os jovens, assim como eu também, sendo até assim menosprezados, né, dentro das igrejas. Infelizmente, isso é uma questão que atrapalha muito. Eu vou falar agora, né, como o Valdeli me pediu, na relação com a música. O que isso interfere na música? Eu vou ser bem sincero, mas a maioria do pessoal que eu conheço
né, que viveu, né, a música dentro da igreja, eles infelizmente foram tocar fora. Foram para fora da igreja. Por quê? Porque a igreja, por esse comportamento de porque é um problema, porque é isso, porque acabaram que viram que no secular, às vezes, um músico é mais valorizado, ele é mais reconhecido, ele é levado a sério, e aí o que acontece? Existe aquele movimento onde muitos músicos que tocam hoje aí no secular, eles começaram na igreja. Aí você vê as igrejas penando porque não tem músicos, né? Não tem alguém que faça ali a área da música na igreja. E eu hoje vejo que a área da música, né? Imagina quer ver a importância da música? A gente fala qual que é a importância da música. É só pensar como que seria a nossa vida sem ela. Entendeu? Qual que é a importância da música? Imagina como seria a nossa vida, o mundo hoje, se não existisse a música. Só você imaginar isso que você vai ver, o quanto ela é importante. Então assim, imagina dentro da igreja, né, onde existe todo um ambiente, onde a música ela trabalha diretamente na transmissão da mensagem. A música ela precisa, né, estar alinhada, a música ela precisa estar bem executada para que a mensagem principal, que é Jesus, que é Cristo, ela seja passada. Imagina se a pessoa que está ali executando aquela função, ela não é reconhecida, valorizada por aquilo. E os jovens, infelizmente, nessa questão, foi o que eu mais vi, né? A vida toda foi o que eu mais vi e vejo até hoje. Infelizmente, muitos jovens ainda sofrendo com isso. Sofrem porque chega na igreja, às vezes é menosprezado, é caluniado, e é isso. Assim, claro, também não estou aqui, não vamos passar pano, achar que todo mundo está certo, todo mundo é santo, que realmente, assim como na música, em todas as áreas existem as pessoas boas e as pessoas ruins. Só que assim, tem muita gente que tem vontade de fazer, muita gente que tem desejo, sabe, que tem a vontade de fazer algo de excelência dentro da igreja. Aí acontece que, infelizmente, essa galera acaba sendo menosprezada, né, desvalorizada, mal interpretada também, porque o músico ele sofre muito com isso dentro das igrejas, pela má interpretação. Às vezes o músico não é nem por maldade, né? Muitas das coisas que acontecem dentro... A gente está falando aqui da música dentro da igreja, né? Então, muitas das coisas que acontecem com relação à música na igreja, o músico ele se posiciona de certas maneiras que muitas vezes não é interpretado. Mas tem que ser levado em consideração. Exemplo, quando está ali no momento de ensaio e aí alguém que acaba não conseguindo desenvolver bem aquela tarefa. A gente está vendo que a pessoa ela não é apta para aquilo ali. Mas existe uma lei, uma ordem, enfim, algum decreto que diz que aquela pessoa tem que estar ali. Aí o músico, né, o cara que se preparou, que estudou, que se empenhou e tal, ele está ali, às vezes ele faz alguma cobrança, ele cobra de um jeito diferente, ele fala, dá um posicionamento, aí ele é mal interpretado, como ele é o estrela, ele é o arrogante, ele é isso, ele é aquilo. Mas por quê? É porque a igreja já acostumou a sempre fazer as coisas assim, meio que de qualquer jeito. E para quem exerce essa função, isso é muito ruim. E acaba desvalorizando, desmoralizando, né, e desmotivando o cara que é músico. Isso é uma palavra de alguém que viveu a igreja, né, que viveu sendo músico voluntário, né, e hoje vive da música profissional, né, entendeu que para ser um músico profissional, infelizmente não tinha como aplicar essas métricas, esses meios dentro da igreja, porque não tem como. Infelizmente a gente sofre com isso. O músico hoje dentro da igreja, ele sofre com esse monte de barreira. Será que não seria por causa da questão religiosa? Porque a questão religiosa é assim, né? Você está na igreja, isso eu também, como igreja, eu já assisti muito isso, né? Às vezes, pro líder não perder um membro, né? Uhum. Ele quer que o membro esteja ali, tocando, cantando, entendeu? E o cara que está levando a sério, o cara que está se profissionalizando, que sabe, ele entendeu com o tempo, às vezes até a igreja pagou um curso, pagou... Sim. Alguma coisa para ele. Então, quando ele entende daquilo, ele sabe como funciona, ele começa a entender, não mais da forma, né, daquela forma
vamos dizer assim, de membro caseiro, mas já passa a ser algo profissional. Sim, é superficial, é. Aí ele começa a cobrar. Quando ele começa a cobrar, as pessoas começam a ver aquela pessoa como alguém estrela, como alguém, como o Fabiano falou. E com isso, a própria igreja acaba sofrendo, porque aquela pessoa que não está preocupada em se profissionalizar, não está preocupada em crescer mais, não digo para ganhar dinheiro, mas até porque, né, quando eles dizem que está tocando para Deus, a pessoa quer tocar o melhor, quer fazer o melhor. Esse é um ponto que eu ia justamente entrar. A gente não está dizendo aqui, gente, a gente não está falando que quem exerce a música na igreja tem que ser profissional. Não necessariamente. A gente entende que até pelas questões da vida pessoal de cada um é difícil, mas a própria Bíblia fala que a gente tem que fazer tudo com ordem, decência e com excelência, entendeu? Então assim, se a gente tem que fazer tudo com excelência, tudo com ordem, com organização, se é para Deus, né? Se a gente está falando aqui de algo que é feito para Deus, diretamente para Deus, não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito. Aí eu ouço muito um argumento que não entra na minha cabeça, mas Deus ele recebe, Deus ele tá vendo o meu coração. Tá, irmão, eu entendo, Deus tá vendo o seu coração, mas as pessoas que estão com você estão ouvindo a sua voz ruim, entendeu? As pessoas que estão do seu lado estão ouvindo que às vezes aquela pessoa não tem aptidão para aquilo, entendeu? E aí acontece o quê? Acontece que a igreja sofre, né? Porque não flui, e quem tá lá, aí entra como você falou, quem tá ali naquele meio que quer fazer algo de excelência, a pessoa que está ali, eu estou dizendo da minha realidade, estou contando de mim aqui, estou falando de mim, né? Talvez eu nunca tenha falado isso publicamente, eu não tenha assim exposto isso assim de maneira tão clara e assim, né, escancarada mesmo, mas é uma oportunidade de falar que quem está ali, né, a pessoa que está ali, que se dedicou, que estudou, né, que tirou o repertório, a pessoa que está ali, que está mesmo dedicado, aí ela vai ter que lidar com uma pessoa que não tá nem aí, que vai fazer de qualquer jeito, que vai chegar lá. E aí o que acontece? Quando entra nesse ambiente que é comum, é um ambiente comum, isso não, a gente não está dizendo que isso não acontece, o que acontece. Qual que é a grande questão aqui, o X da questão? É que a religiosidade, a religião, ela pende para quê? Não, a gente tem que segurar o irmão. É que o irmão tá fazendo de coração, entendeu? O irmão tá fazendo... Aí não existe aquela cobrança em falar assim, não, mas ele tá fazendo de coração, tudo bem, mas só que ele não tá apto para fazer isso. Essa não é a área dele. É a mesma coisa, se a gente for levar em consideração a palavra, exemplo, a palavra. O pastor da igreja, ele tem o maior cuidado em colocar as pessoas que vão dar a palavra. Porque a palavra, entende-se que é a parte importante, né? A palavra é algo que, sabe, vamos dizer assim, é o principal, né, do culto. E aí existe todo um cuidado. Você vê que o pastor ele não coloca ninguém para falar a palavra. Ele não coloca ninguém ali para cuidar da palavra. Ele não faz isso. Ele sempre coloca pessoas que tenham um mínimo de conhecimento, pessoas que tenham um mínimo de interpretação, revelação bíblica. Mas aí isso não existe na música, isso não existe na área musical, que é parte, eu entendo que a música é tão importante quanto. Aí o que se faz? Não, pode botar qualquer irmão lá que vai fazer qualquer louvor lá, mas a palavra... Só que não se entende, por que muitas igrejas sofrem? Porque não entende que tudo está interligado. Igrejas que têm uma palavra boa. Eu conheço igrejas assim, que o pastor... prega uma boa palavra edificante, palavra bíblica. Só que o louvor é muito mal feito. É um louvor muito, feito assim de qualquer jeito. Aí não adianta, não vai fluir. Aí tem outras igrejas que já é o contrário. O louvor é muito bom, o louvor é bom, flui, mas aí a palavra é feita de qualquer jeito. Eu entendo que todas as coisas elas estão ali interligadas e o culto ele é um culto, ele não é particionado, ele não é fracionado. Aqui entrou o louvor, acabou o louvor, a gente fecha essa caixinha aqui, agora vamos para a palavra, como se fossem dois momentos diferentes. Não, o culto ele é um culto só. Tudo faz parte do culto. O louvor, a oferta, tudo. Aí é onde a gente volta na questão que a gente está conversando.
O que eu mais vi aí? Muitas igrejas, infelizmente, acabam que desvalorizam, né, o músico, desmerecem o músico, desmotivam o músico por conta disso. Por que muitas igrejas perdem seus músicos? Porque desmotivam, desvalorizam, sabe? E aí acabam que fica sem nada, fica sem ninguém. Acontece o que eu falei lá no início. Muitos músicos que eu conheço hoje, que vivem da música, vão pro secular. Por quê? Porque não estou dizendo aqui, a gente não está entrando na questão da música secular ou da música gospel, de ser a música do mundo ou a música de Deus. A questão não é essa. A gente está falando aqui exclusivamente sobre questões técnicas, só por questões técnicas. E a gente sabe que, olhando só pela técnica, a música secular hoje é uma música muito mais organizada. O músico hoje ele é mais valorizado, ele é mais motivado a fazer, a estar, a acontecer ali. Por quê? Porque ali ele sabe que existe uma organização, ali ele sabe que existe uma valorização. Eu não estou falando só valorização financeira, não, mas valorização do talento que ele tem. O talento que ele tem é valorizado, né? Ele consegue colocar para fora aquilo que ele realmente aprendeu, aquilo que ele realmente sabe. E para o músico isso é muito bom. Isso para o músico é muito bom. Ele como um músico que estudou, que, né, se aplicou, ele conseguir aplicar aquilo ali. É como qualquer profissão, alguém que estuda medicina. Imagina o cara, ele estuda medicina e aí ele não consegue exercer. Ele não pode, por algum fator ou outro, ele não pode colocar aquilo que ele aprendeu para fora. Entendeu? Há um cara que ele é professor ou ele é advogado, qualquer outra profissão. Ele é impedido de fazer aquilo que ele sabe fazer. Entendeu? Então, infelizmente dentro das igrejas, o músico ele sofre muito isso, de não poder fazer aquilo que ele sabe fazer e ter que se dar, né, se adaptar a questões religiosas, que são questões religiosas, questões assim até vamos chamar até de questões políticas, porque acontece muito também, vamos manter esse irmão porque ele é um irmão influente. Vamos manter esse irmão, né, no louvor, no caso, né? Vamos manter esse irmão aqui na área da música porque ele é um irmão que tem um dízimo mais elevado. Então é uma questão política, não é questão de excelência, é uma questão política. E no mundo, infelizmente, né, no secular não existe isso. Isso não acontece. O cara ele tem total liberdade para exercer aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele quer fazer. E isso para o músico vale mais do que dinheiro. Isso aqui é muito sério. Um músico ser valorizado no dom que ele tem vale muito mais do que dinheiro. Ele poder chegar no local e poder fazer aquilo que ele sabe. Porque assim como qualquer outra profissão, eu acredito que quando uma pessoa ela se aplica numa profissão, ela estuda, ela se envolve, ela se dedica, nada melhor do que ela poder fazer aquilo e ter prazer naquilo. Não fazer aquilo limitado, fazer aquilo, sabe, sendo podado aqui, ali. Não, ele poder fazer. E para um músico, né, a melhor coisa que tem para um jovem, né, que está começando aí também a estudar, fazer, é poder executar aquilo que ele sabe, que está aprendendo. Entendeu? Infelizmente na igreja, por questões e questões, isso é impossível de acontecer. Pegando aí uma parte dentro disso aí, eu ainda acho que, eu falo no sentido total, não somente dos músicos, mas da juventude, né? A música é algo que chama a juventude para a igreja, né? Uhum. Eu vejo que, por isso que nós temos que começar a trabalhar essas questões, porque o jovem é diferente do adulto. Sim. O jovem ele tem que ter alguma coisa que atraia os jovens. O adulto não. O adulto ele está com um problema, ele vai para a igreja porque está com um problema. O dedo doeu. Vou para a igreja. Meu filho fez besteira. Vou para a igreja. Uhum. Adulto, jovem não tem isso. Jovem ele não vê os problemas que ele enfrenta por esse lado. Quando ele tem um problema, ele vai resolver com os pais. Yeah. Entendeu? Então, o que atrai um jovem à igreja? É a música. A música, principalmente, dentro da igreja. Tem até uma história engraçada. Tem outras coisas, né? Uhum. Tem até uma história engraçada. Uma vez eu tava tocando aqui na igreja, aqui no bairro aqui. Aí um amigo nosso, o Leandro,
Ele falou, né? Falou, pô, cara, eu tava passando... Foi assim que o Leandro me conheceu. Quem não sabe como o Leandro me conheceu. Ele passou a ser meu amigo sem eu saber que ele era meu amigo. Por quê? Porque quando ele passou em frente à igreja que eu tava tocando, ele ouviu a música. Ele falou, cara, não era assim. Alguma coisa tá diferente aí, mudou. Nossa, que uma música boa, bem tocada, tal, legal, pô, tal. Aí, daqui a pouco, quando eu fui ver, virou meu amigo. Quando ele me conhece, quando a gente se viu pela primeira vez, assim, já deu aquela liga. Uhum. Porque o jovem é muito assim. O jovem é assim, quando ele chega perto de alguém, exemplo, a música, né? A música, ela tem esse poder. Pô, cara, tu conhece aquela música? Pô, conheço. Tá, ele chega na igreja, toca aquela música, caraca... Acabou. Tem que chamar a atenção do jovem. Chama a atenção. Eu trabalho com futebol, né? Esporte, mas em especial o futebol. Eu trabalho no futebol, adoro futebol, mas eu trabalho com jovens no futebol, com escolinha, num clube, não é por causa do futebol. Eu sempre falo isso pro presidente. Presidente, meu trabalho ali é por causa dos jovens. Por quê? Assim como a música, o futebol é algo que atrai os jovens. Hoje atrai também as meninas, né? Tanto é que nós temos lá o time de meninas. Então, as igrejas, elas têm que se preocupar eles têm que se preocuparem com isso. Sim. Porque para trazer algo atrativo. Agora, não é trazer algo atrativo só para o seu bel prazer. É o que acontece, é o que o Fabiano está falando. Traz o seu bel prazer. Qual é o prazer da igreja? Qual é o prazer dos líderes? É trazer o jovem para a música, aqueles que deu certo da música, para usufruir do músico, como ele está falando. Vamos ser verdadeiros. É isso mesmo. É isso que acontece. Usufrui do jovem, o jovem não é cuidado. Agora vamos entrar naquele assunto que a gente estava falando lá fora. O jovem não é cuidado. Os jovens, como é que tá, irmã? Tudo bem? E o marido? Pastor, não tá legal, porque... vamos orar pela irmã, vamos fazer uma visita. E o jovem tá lá no canto Tá abandonado. O jovem tá lá no canto, né? É verdade, isso é verdade, acontece muito. Agora, por que é assim? Vamos ser sinceros aqui? Jovem não dá dízimo, meu irmão. Jovem, como eles dizem, né, só traz problema. Não é que só traz problema. Nós temos que saber trabalhar com jovens. A juventude, ela é a base. Ela é a base da família, né? Falam que, lógico, depois de Cristo, depois de Jesus Cristo, é o jovem, porque o jovem é que dá o futuro para aquela família. Uhum. Se o jovem for bem cuidado, aquela família vai ter um futuro grandioso, tá? Vai ter um futuro grandioso. Eu estou falando isso de experiência própria. Eu vejo jovens hoje que eu cuidei quando era novo. Sim. Hoje a família toda trabalha em função daquele jovem. São felizes, né? Então, como ele falou do jovem na música, se não valorizar, sabe o que acontece? Eles vão para o mundo. Até porque o mundo, né? Se o jovem saber lidar no mundo, ele vai crescer. Como ele está falando, a música secular, os jovens saem da igreja para ir para a música secular, ele vai com um propósito. É lógico, eu estou falando, tem jovens e jovens. Tem jovens que vão mesmo para, né, enfiar o pé na jaca, como mesmo dizem, né? Mas tem jovens que vai para o secular porque ele não foi valorizado dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso é o que mais acontece, infelizmente. Infelizmente. Agora, para se falar isso é difícil, sabe por quê? Porque muitas pessoas estão ligadas a um sistema em que o sistema não pode falar isso, porque eles, por mais que diga não, musicalmente, a igreja depende dos jovens. Tá? Meu pai dizia, né? Meu pai dizia muito isso, dizia assim que o jovem ele é a vida da igreja. Então assim, o jovem, imagina uma igreja, né, como a gente falou, né, mundo sem a música. Imagina uma igreja sem jovem. Uma igreja sem jovem é uma igreja morta, porque não tem vida, não tem alegria, né? Imagina, fica só, claro, nada contra, né? Aí é uma questão relativa, subjetiva, entendeu?
Mas tem igrejas que são mais tradicionais e mantém aqueles costumes tradicionais e tá tudo bem, entendeu? Mas é totalmente diferente uma igreja que tem, sabe, uma juventude ativa, sabe? Uma juventude que tá ali participando, que canta e faz aquilo, faz isso e faz... Entendeu? Então, assim, meu pai dizia muito isso de maneira correta e eu concordo com ele, que o jovem, ele é a vida da igreja. E eu ainda vou levar mais, né? O jovem não é só a questão da vida da igreja, mas ele é a vida, é a sociedade, cara. O mundo hoje... O jovem é a base, por isso que jovem é a força, exatamente, como diz a Bíblia. É por isso que a gente decidiu fazer essa live, vamos fazer outras, trazer outros convidados para falar sobre isso, porque, cara, o jovem, ele é o gás, o jovem é o combustível, entendeu? E assim, o que mais me deixa chateado é isso que a gente tá falando, é ver muitos jovens escanteados, muitos jovens abandonados, sabe, a galera aí, sabe, se perdendo, muitos jovens que não tem, aí a gente já abre até um leque para puxar mais assuntos, né, mas assim, muitos jovens que não tem plano de vida, não tem plano, se você tem jovem aí, se você pergunta, um cara com 20 e poucos anos de idade, nem isso, tá? Bota 20 anos de idade, 18, 19. Você pergunta pra ele assim, tá, o que você vai fazer daqui pra frente, na vida? O cara não sabe. O cara não sabe o que vai fazer, o cara não sabe onde vai trabalhar, o cara não sabe o que vai... Não sabe. E é muito triste ver isso, porque o jovem, ele é a vida. O jovem é um combustível, o jovem é, sabe, ali o gás. Então assim como na igreja, na sociedade, no mundo como um geral, certeza, o jovem precisa estar ativo, o jovem precisa estar, sabe, ali. Aí a gente estava conversando, né, agora fora das câmeras aqui, falando que o que a igreja faz? A igreja vai lá e fala assim, vamos, né, apoiar aqui os varões, vamos apoiar aqui as irmãs, né? Aí o jovem é o problema, não, que o jovem é aborrecente, é o problema, esses jovens estão dando muito trabalho, beleza, aí os jovens estão tudo lá escanteados. Aí começa a sair, daí. Aí daqui a pouco, qual que é o papo? Não, vamos fazer um evangelismo, porque tem muitos jovens nas ruas, muitos jovens aí nas drogas e tal. Mas aí eu entendo por que isso acontece. Porque não teve um trabalho lá atrás, no berço. Não teve uma valorização lá no berço. E aí, quer se correr atrás do prejuízo. Aí depois que o cara já se perdeu na vida, o cara já não tem mais uma perspectiva de futuro, o cara já, né, tá indo no caminho errado. Aí vamos fazer um evangelismo, vamos fazer qualquer ação, vamos fazer qualquer coisa na vida para poder resgatar os jovens. Mas depois que já perdeu. Enquanto o cara tá ali, enquanto a juventude tá ali fresca, cabeça fresca, força, vigor, tá ali, jovem é o problema, esses jovens só dão problema, só dão trabalho, e é isso, ninguém quer investir nos jovens, ninguém quer, entendeu, pagar o preço pelo jovem. Aí depois que sai, que perde, que o cara se perde no mundo, vamos fazer um evangelismo porque tem muitos jovens nas drogas. E isso se prova, sabe quando? Quando você vai nas ruas e você conversa com muita galera aí que tá aí perdida, você pergunta, não, mas meu pai é crente, a minha mãe é diaconisa, a minha mãe é isso, o meu pai foi pastor, entendeu? Muitos até já foram pastor e isso, aquilo outro, entendeu? E estão na rua, estão fazendo qualquer outras coisas, né, erradas que poderiam ter evitado de fazer lá atrás, quando ainda estavam, né, dentro de um ambiente onde podia ser ensinado, onde podia ser, né, valorizado. É claro que a gente sabe que educação vem de casa, vem de berço, né, isso não anula. Né? A gente não está falando que é a obrigação da igreja educar ninguém, não é a obrigação da igreja educar ninguém, mas ensinar o caminho da verdade, né? Investir, fazer com que projetos e ações e coisas fossem feitas para poder atrair a juventude, fazer com que os jovens estejam mais perto, ali, mais próximos. Isso ninguém se preocupa em fazer, ninguém tá nem aí, é só críticas, aí depois que perde vão querer. E uma coisa que eu também tenho que dar o braço a torcer, que jovens realmente não é fácil, tá? Não é que eles são problemáticos, não é fácil, porque é jovem, pelo amor de Deus, jovem é jovem. Eu trabalho com jovem há quase 20 anos, tá? Trabalho com jovens, mas eu sei que jovens é difícil, porque
É jovens, é natureza, é o normal dos jovens. É o normal. Agora, é fácil você pegar um jovem, falar outra coisa aqui, é fácil você pegar um jovem para fazer algum trabalhinho, aquele filho da irmã, né, que é obreira na igreja. E olha que às vezes também não é fácil, mas eu estou falando assim porque a gente está acostumado ali. Aí quando você vai fazer um trabalho com uma juventude em que tem jovens que não tá nem aí para estar com a Bíblia na mão, para estar orando. Ah, então esse não presta? Esse não serve? Por quê? Ele tem que estar com a Bíblia na mão? Ele tem que estar orando? Ué, mas não é jovem? A Bíblia fala o quê? Para a gente ir por todo mundo. Então, o que nós temos que fazer? Aonde eu falo? As igrejas, elas têm que se organizar, as lideranças têm que ensinar a pessoas a cuidar de jovens, seja ele qual for. Independente, né? Independente. Entendeu? Independente. A juventude está aí. Não, eu cuido de jovem no presídio. Ué, por que deixou chegar ao presídio? Deixou chegar lá para ir lá cuidar. Deixou chegar. É por isso que eu falo para todo mundo, eu até vou, mas eu não faço, não gosto de fazer esse tipo de trabalho, de sair para visitar. Tem que, tem que ter pessoas para ir sim, porque já está lá. Mas a minha função é chegar ao jovem antes. É prevenir para não prevenir para que não aconteça isso. É você chegar, ter estratégia, como a estratégia da música, como a estratégia do esporte, como a estratégia do teatro, como a estratégia, sei lá, de alguma coisa, para que a gente pegue esses jovens, una esses jovens. E outra coisa, não adianta jovens estar na igreja e você achar que os jovens têm obrigação de estar na mesma situação que os adultos. Jovens não é isso. Nunca vai estar. Não vai estar. Não, você tem que estar no culto. Meu irmão, tem que ter alguém para estar com o jovem em outra situação na igreja. Tem que ter. Vamos preparar uma sala para os jovens. Vamos fazer alguma coisa em que atraia os jovens. Eu vejo jovens, aí os pastores dão bronca, porque o jovem está ali sentado com a Bíblia na mão. Eu não estou falando todos, mas a grande maioria não quer saber. Isso aí é uma consequência. É uma consequência do jovem estar ali dentro da igreja e a igreja trabalhando na vida dos jovens, e vai chegar o tempo que ele mesmo vai sentir a necessidade de pegar uma Bíblia. Ele vai sentir a necessidade, ou não, mas o jovem tem que ser ensinado. Ensinar o jovem. Ensinar, dar uma Bíblia na mão do jovem e achar que ele vai aprender, vai não. Jovem não aprende assim não, eu estou falando de experiência. Jovem aprende pelas coisas que é colocada para ele, por atitudes. Sim. Uma coisa assim, uma coisa também que é muito, muito séria. Tem que ver a hora aí, senão daqui a pouco já tem o quê? Por quê? Porque assim como o pastor, mas o pastor, o político, o médico, o advogado, essa galera, o músico que está lá, o profissional, enfim, todo mundo que está, vamos chamar assim, um degrau acima, alguém que já alcançou alguma coisa, tem que passar algo para os mais novos. Eu falo por mim, exemplo, hoje, eu fui um cara que eu toquei a vida toda na igreja, servi na igreja, estudei música, toquei com muitos músicos também, muitos cantores, e gravei um monte de música. Hoje eu tenho assim a missão, a obrigação de ensinar os mais novos, porque muitas coisas que eu sei hoje, eu não tive a oportunidade de ter alguém do meu lado para me ensinar. Então hoje, se eu tenho a oportunidade de ensinar, fazer por alguém aquilo que não fizeram por mim, eu tenho que fazer.
E isso se dá muito através do exemplo. Muito através do exemplo. Eu fico vendo aí muitos pais que dão os piores tipos de exemplo. Ah, mas eu sou um bom pai. Mas ser um bom pai não tem a ver diretamente com o que você faz com o seu filho. Mas tem a ver com o que você faz no seu trabalho. Tem a ver com o que você faz com as outras pessoas que estão ao seu redor. Tem a ver com como que você leva a sua vida num geral. Porque o filho, ele olha para isso. Não é, porque eu dou um presente pro meu filho no dia das crianças, no dia do aniversário, mas, beleza. Aí eu só faço coisa errada, só minto, enfim. Aí a criança, você acha que a criança vai pegar aquilo que você fez pra ela? Não vai. A criança vai pegar toda a sua trajetória, toda a nossa trajetória, e vai olhar. Eu tô prestes a ter uma filha daqui 3 meses eu vou ter uma filha. Então assim, isso já tem me feito repensar muitas das minhas atitudes. Porque eu não quero que a minha filha olhe pra mim e veja que eu sou um pai omisso, um pai mentiroso, um pai que só faz coisa errada, mas não com ela não, porque um pai, ele sempre vai querer o melhor para os seus filhos, mas não é com isso, é com todo o restante, todo o geral. Então assim, é como eu trato as pessoas que vêm no meu estúdio, é como eu trato as pessoas que eu vejo na rua, é como eu trato minha esposa, é isso que a minha filha vai ver, é isso que as crianças e os jovens vão ver, entendeu? A juventude, a criança, o adolescente, ele não está muito ligado àquilo que a gente fala, né? Ah, porque eu falo, eu converso, mas às vezes você fala e entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas um exemplo, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Um exemplo, ele é capaz de influenciar muito mais do que palavras. Por que muitas crianças, né, muitos jovens, eles vão para o mundo do crime? Porque eles veem a vida que os criminosos levam e eles desejam aquilo ali. Nós temos que provar o contrário. E não só fazer pelo que a gente fala, mas sim pelo que a gente é. Por aquilo que a gente é, pela nossa postura, pelas nossas falas também, né? Mas assim, com o nosso caráter, né? Com o nosso caráter. E isso é importante. Aí é muito simples. Ah, não, porque eu converso, mas só conversar, só falar uma coisa e agir totalmente diferente depois. A palavra de Deus fala sobre palavras e virtudes, né? Pois é. Você pode ter uma boa palavra, mas se você não tiver uma boa virtude, não adiantou nada. Não adianta nada. Entendeu? Então, nós temos que viver em cima de virtudes. Sim, palavras sempre é bom. Sempre uma boa palavra, sempre é legal. Agora, a virtude é que nem aqui, a gente está na palavra, né? A nossa palavra aqui, para alguém, ela vai funcionar. Mas para a pessoa acreditar na gente, tem que estar do nosso lado para ver as nossas virtudes. Assim é a criança, assim é os jovens. Não adianta querer, muita gente quer, só porque é jovem, quer espremer no jovem algo, não, você tem que fazer. Não, peraí, cara. Você é o líder, você está com o jovem, então mude você. Sim. Para que o jovem veja. É isso aí. E em cima disso você vai com a palavra. E aí funciona. É isso aí. Entendeu? Então, eu tenho muita preocupação, porque eu trabalho com jovens, diretamente com jovens. Eu tenho muita preocupação, né, na minha vida quando se diz respeito ao jovem. Entendeu? Lógico, a gente não tem como a gente ser 100%, mas o que pudermos fazer para que os jovens vejam em nós, né, alguém que eles possam dizer assim, ó, pô, essa pessoa aí, eu acredito, eu confio, tá entendendo? Então, aí sim, aí a palavra funciona, entendeu? Então, vamos terminar, porque senão vai ficar muito grande, já está grande essa live, eu só vou aqui deixar... Só o começo, porque se for deixar mesmo, vai embora. Isso é legal porque é uma pena que as pessoas não gostam muito, né, de live, de vídeo grande. Mas é legal porque a gente começa a desenvolver aqui as palavras, né, os assuntos, e a coisa vai crescendo. Sim. Mas eu quero aqui agradecer aqui o Fabiano, né, pelo espaço, toda essa produção aqui, que é algo que eu já faço, né, e ele está vindo comigo aí
hoje, veio comigo hoje para fazer comigo e abriu espaço, e não sei se vai haver mais, depende dele, porque aqui o espaço é dele e dos outros rapazes, né? E eu creio que foi legal. Então, domingo eu vou estar fazendo a minha live em casa, tranquilo lá com vocês, só que lá é diferente, a gente fala quase do mesmo assunto, mas direcionado na Bíblia, né? Às vezes eu convido alguém para estar comigo, né, na live. E é isso, nós temos que trabalhar em função da nossa juventude. Com certeza a juventude é que dá estrutura para as famílias, né? Porque a juventude ela não dá estrutura momentânea como o pai e a mãe dá, mas ela dá estrutura para futuro. As pessoas elas não gostam muito, por mais que busquem muitas coisas para o futuro, mas elas não parece que não gostam muito de futuro, porque se gostasse, investia mais na juventude, exatamente, investia mais em coisas que você só vai ver o lucro lá na frente, entendeu? Então é isso. Então nós vamos estar aí terminando aí nossa live, né? Mais uma vez agradeço o Fabiano, e eu acho que, não sei, semana que vem estamos de novo aqui. Estamos de novo. Vamos ver se a gente traz outra pessoa, botar aqui do lado. Não pode ser muito não, né? Por enquanto não dá para ter muita gente, mas futuramente... Que caiba na câmera, porque senão se botar muita gente não dá. Vamos ver se a gente traz outra pessoa. Vamos ver também se a gente diminui o tempo. É porque também hoje atrasou, a gente ficou com alguma dificuldade. Então é isso, pessoal. De minha parte, tá legal. Gostei muito, né? E espero vocês no domingo às 21 horas no Instagram. Espero que vocês estejam lá comigo. Show de bola. Né? E é isso. Vamos compartilhar, né? No YouTube, vamos compartilhar no Facebook. Vai ficar salvo aí a live, vai ficar salvo. Quem quiser assistir depois. Valeu? Tamo junto. E aí, encerramos. Valeu? Tamo junto. Thank you.